Bom dia, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais aos papais que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo. Quem vai desenvolver o estudo da nossa manhã é a Stael de Oliveira. Ela vai falar sobre a cólera. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 111. Granjeai amigos. Está na passagem de Lucas, no capítulo 16, versículo 9, que diz assim: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel, segundo essa passagem. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devastar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram, há séculos, sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, no meio dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar os círculos de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-los ontem, e faz-nos imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Acho interessante granjear, né, no termo, se a gente for buscar o significado, é obter, né, ter amigos, né? E Emmanuel ele coloca justamente aqui num ponto da amizade, a ponto do nosso auxílio, do reajuste do nosso caminho em prol do nosso desenvolvimento do homem velho para o homem novo, né? A contribuição que um amigo dá para que justamente possa alcançar ali voos maiores, seja para nós e também para os nossos amigos também, a importância da gente ter esses amigos. E aí Emmanuel cita o tempo todo essa questão do se você, por exemplo, já alcançou, ou então se você ainda não está passando por diversas situações, desafios, vão passar, porque nós estamos aqui justamente num planeta de provas e expiações, em que cada um de nós aqui vai passar por vários desafios, várias oportunidades, para que a gente possa exercitar. E aqui ele fala da importância do amigo nesse estímulo, para a gente caminharmos juntos, para ele justamente colaborar
no nosso universo de planejamento, no nosso universo de transformação moral, né? E ele coloca aqui o item da justiça divina, e nós estamos justamente num mês, né, em que comemoramos os 160 anos do livro Céu e Inferno, que fala sobre a justiça divina. O tema do Céu e Inferno antes era a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, nesse livro a gente consegue entender bem a ótica da justiça divina perante os nossos olhos, né? Que muitos ainda entendem erroneamente de que é uma justiça que castiga, né? Que é uma justiça de que é uma linha muito dura, né? Que Deus é um Pai muito rigoroso. Não é isso, né? É soberanamente justo e bom, e as oportunidades vêm a partir do momento em que a gente entende de que agora é o tempo de vivenciar, agora é o tempo de aplicar, né? Nós estamos falando um mundo de transição planetária, e o momento é justamente de a gente, dentro do universo de crise que nós estamos passando o tempo todo, é o momento da gente colocar em exercício essas lições da qual a gente precisa se adequar, e precisa justamente mudar a nossa linha de pensamento, recalcular a rota, para seguir em frente rumo à transformação íntima, né? Então, aqui ele fala justamente da importância do amigo, né? Da gente obter amigos para esse auxílio dessa transformação moral. Então, a lição 111 do Pão Nosso fala um pouco disso aqui, e essa foi a nossa contribuição para a meditação de hoje. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos novamente nessa casa, refletindo, meditando as mensagens do Evangelho de Cristo, estudando doutrina espírita para a preparação do homem novo, e que possamos, ao sair dessa instituição, levar essa fonte de conhecimento, essa fonte de reflexão aos nossos lares, à sociedade, aplicando no íntimo a fonte de transformação e colaborando com esse planeta em regeneração, atendendo ao convite de Jesus. Que nós possamos vibrar a todos os trabalhadores, voluntários, os frequentadores dessa instituição, envolvendo a nossa comunidade, que também abriga a EDAC, envolvendo o nosso município, estado, país e o mundo, e que possamos, durante toda a palestra, envolver também, junto com as palavras da Estael, os seus mentores espirituais que a acompanham, para que a gente possa refletir, meditar no tocante do assunto e, ao mesmo tempo, cumprir com o papel da nossa administração para vivenciar essa mensagem consoladora nos nossos entornos. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, a Estael hoje vai falar sobre o tema a cólera. Estael, todo seu. O Felipe já começou, né, falando dos nossos governantes, do nosso país. Já começa a me falar sobre a cólera. E que a gente precisa vigiar. No decorrer do estudo, a gente vai observar o quanto depende de nós esse sentimento ser alimentado ou ele ser indo diminuído em nós. É muito importante que a gente faça essa reflexão, porque quando a gente fala de um tema, eu fiquei pensando, nossa, eu vou falar de cólera o tempo todo, de raiva, de ira, e a gente precisa sair daqui achando uma forma de como sanar, de como criar um antídoto contra esse sentimento, que é um sentimento que é um dos primeiros que o homem sentiu. Então, é um sentimento
que vem da pré-história. A gente vem carregando esses sentimentos, porque nós chegamos num mundo ainda pré-histórico, então o sentimento de medo, o sentimento de raiva, de inconformação, eram muito presentes, porque nós tínhamos uma vida em que a gente se debatia com intempéries que a gente não sabia de onde vinham, a gente não sabia, a gente lidava com animais ferozes, a gente lidava com o clima. Então a gente lidava na pré-história com questões que faziam com que os nossos sentimentos fossem muito aflorados. Então, o amor, a paz, a alegria não eram sentimentos que foram primórdios, foram primeiros. Os primeiros sentimentos foram os sentimentos que hoje nós sabemos que são negativos. E quando a gente fala que um sentimento é negativo, não adianta só ser da boca para fora. Não adianta a gente saber que o sentimento é negativo. A gente precisa querer não tê-lo. A gente precisa lutar contra ele, para que a gente possa vir fazer o papel que nós viemos fazer na encarnação, que é nos aprimorar. Se eu sei que a cólera existe e eu alimento a cólera dentro de mim, o que está adiantando? Não está adiantando. Não está adiantando. Saber não adianta. Aí eu sei que tem que fazer o bem, eu não faço o bem, não adianta eu saber, pior ainda. Porque muito vai ser cobrado a quem muito foi dado. Então, se eu sei, eu preciso combater. E se ele é chamado de negativo, ele é chamado de negativo. Nós sabemos distinguir, discernir os sentimentos positivos dos sentimentos negativos. Então, não adianta a gente falar, as pessoas, a gente escuta, eu escuto desde a minha avó, porque a minha avó me criou. Então, eu escuto desde a minha avó que a gente não pode alimentar sentimentos negativos. A minha avó era analfabeta, mas e aí? Ela tinha sabedoria e ela já trazia. E eu só estou falando dela, que hoje teria 115 anos. Então, há 100 anos atrás, quer dizer, ela falava para mim. Eu já era viva, eu já era adolescente, quando eu ouvia a minha vozinha falando, criança, não podemos alimentar os sentimentos. Mas aí a gente fica achando que é bobagem, uma bobeira. Então, quando a gente fala ficou vermelho de raiva, ficou roxo, é por quê? Porque reverbera no corpo. Agora, a gente precisa ter consciência de que se reverbera no corpo, adoece. E que se eu alimento esse sentimento, que não é um sentimento bacana, ele vai reverberar no meu corpo. E esse meu corpo vai adoecer. Esse meu corpo vai adoecer. E a gente já escuta isso, faz parte da nossa vida. A gente ouvia essas brincadeirinhas, que ficou vermelho de raiva, ficou amarelo de vergonha, ficou roxo, porque reverbera, porque o sangue, ele fica muito mais rápido, ele esquenta e ele sobe para a face e a pessoa realmente fica vermelha de raiva. Os olhos ficam esbugalhados. A gente sente a raiva. Ela faz o nosso coração palpitar. Ela muitas das vezes faz as pessoas tremerem. Agora, como assim um sentimento
provoca essa quantidade de coisas em nós? Quer dizer, se provoca, ele existe, ele está ali, ele tem poder. E como que eu vou dar poder para algo que me mata? Então, é uma reflexão muito grande, é uma reflexão muito séria, porque ela passa por brincadeira. Pensamento positivo. Já vem ficar falando de pensamento positivo, as pessoas falam isso como se fosse uma bobagem. E nós sabemos, porque nós estamos estudando Joana de Ângeles, falando sobre a raiva, falando sobre a cólera, falando sobre o medo, falando sobre os sentimentos que nos corroem e vão nos adoecendo todos os dias, porque todos os dias. Já pensou uma pessoa que qualquer momento que ela é contrariada, ela sente raiva? Ela vai o quê? Ela vai alimentando aquilo. Não, mas eu tenho motivo para sentir raiva, mas eu odeio alguém e isso me faz ter esse sentimento. Eu não tenho controle sobre isso. Tem. Nós temos controle sobre os nossos sentimentos. E se nós ainda não temos, como nós não tínhamos na pré-história, nós somos mais pré-históricos, o nosso mundo já está passando para a regeneração, nós estamos provas e expiações passando para a regeneração. Hoje, nós estamos aqui, nós já vamos para o mundo de regeneração, quase que já temos carteirinha, não porque somos espíritas, mas porque estamos fazendo o máximo para nos reformarmos. Agora temos que fazer de verdade, não pode ser da boca para fora. Então a cólera é um sentimento que teria que não existir mais, como o duelo já ficou para trás, mas o duelo físico, porque o duelo na vida corporativa, ele está lá. A gente só transformou a guerra física. Hoje, nos jovens, ela está onde? Na internet. E os jovens estão se suicidando dentro do quarto. Aí eu me lembro, né? Minha mãe, quando a gente chegava em casa, graças a Deus, todo mundo no seu quarto. Todo mundo em casa. Que alegria para a mãe, né? Todo mundo em casa. E agora? O jovem está onde? Está no quarto. Mas está com o mundo na telinha. Está recebendo influência de todos os lados. E aí o suicídio vai aumentando, porque existem sentimentos, que são sentimentos negativos para consigo mesmo, sentimentos negativos para com o outro, sentimentos negativos, como o Felipe falou, citou a nossa nação, onde hoje nós temos lado, então as famílias se desvencilharam por lado político, direita, esquerda. Pessoas pararam de se falar, não gosto de fulano porque o fulano ele é esquerdista ou ele é direitista. E a gente precisa se perguntar, a gente precisa se questionar, é isso mesmo que Jesus faria? Jesus é de esquerda? Jesus é de direita? E o ódio foi sendo alimentado. Agora, o ódio é alimentado? Mas é alimentado pela televisão. Não vê, ué. O ódio é alimentado pelo celular, pela internet. Não olha. Eu escolho o que chega no meu celular. Cada um tem esse poder. Então, se nós temos o poder, nós podemos ter o poder de mudar os sentimentos que nos rodeiam. Porque eu sou responsável pelas minhas companhias.
Eu sou responsável. Ah, mas eu tenho um obsessor. Eu que chamo, ele fica do meu lado porque eu estou chamando ele. Como? Através do meu comportamento. Eu que escolho minhas companhias físicas. Se eu não gosto de fulano, eu tento não ficar muito perto dele, porque vai dar problema. Então eu também tenho que saber ficar longe das minhas companhias espirituais que não me fazem bem. Agora, se eu alimento negatividades, ódio, ciúme, raiva, revolta, desculpa, a espiritualidade vai aonde é chamado. A mosca vai aonde tem sujeira. Então as nossas chagas, as nossas feridas, elas só vão ser curadas com remédio. Agora, qual remédio? É o remédio ou veneno. A cólera é veneno. E eu tomo todo dia um golinho? Todo dia um cálice? É pior que álcool. O álcool prejudica o corpo, prejudica o espírito, prejudica a parte mental. E a cólera? Alimentada, mas eu tenho motivo. Eu odeio. Está alimentando. E ninguém pode fazer nada pela pessoa, porque a pessoa está se alimentando de veneno. Uma hora vai ter consequência. Pois que se eu fico roxo de raiva, eu acelero todo o meu metabolismo, eu desequilibro, eu tremo, meu coração dispara, eu fico vermelho, minha respiração já fica ofegante. Por quê? Porque aquele sentimento provoca em mim uma adrenalina que mexe com o meu físico. Se mexe com o meu físico, vai atrapalhar. E eu estou falando só do físico. Porque se a gente for olhar para o nosso emocional, vai estar muito pior. Então a gente precisa repensar que sentimento eu estou alimentando. E eu vou falar de um provérbio, né, que é contado, que eu sempre conto ele. As pessoas já vão até saber, mas de repente algumas pessoas não sabem. Que nós temos, né, uma lenda que diz que nós temos dentro de nós 2 tigres que lutam. Um tigre do bem e um tigre do mal. Estão lutando dentro de nós. Aí a gente pergunta, quem vence? Uns vão falar, o meu é o do mal. Uns vão falar, não, o meu é o do bem. Qual vence? Aquele que você alimentar. Porque se você não alimenta o tigre do mal, ele vai ficar fraco, vai perder a luta. Ó, que beleza. Então é aquele que você alimentar. Então está tudo aonde? Na nossa mão, na nossa escolha. Agora nós precisamos saber escolher. Aí Deus nos dá pessoas à nossa volta, religião, conhecimento, estudo. E aí a gente não dá ouvido. Ah, não, você não adianta você falar não, porque não adianta nada. Vem com religiãozinha, não. E aí? Se a gente não vai escutar aquilo que Deus nos proporcionou, que colocou no nosso caminho como um presente, como na lição do Felipe, amigos. Se a gente não tem rede de apoio, se a gente não tem rede de amigos, a gente fica sozinho. Agora, a gente só está sozinho se a gente quiser. Se a gente fizer a nossa parte de acolher pessoas à nossa volta, nós vamos ter pessoas à nossa volta. Então depende de mim. Se eu não tenho ninguém, problema meu. Eu que não fiz. Eu que não cultivei
aquela amizade, eu que não cultivei aquela parentela que me veio como presente, mãe, pai, irmãos, primos, tias, tios, sobrinhos. As pessoas precisam sentir nossa falta, mas as pessoas só vão sentir nossa falta se a gente for presente, se a gente fizer algo para isso. Agora, se eu passo a vida no meu egoísmo, se eu passo a vida no meu mundinho, ninguém vai me ver. Ninguém vai sentir a minha falta. Eu e Néia somos tias dos mesmos sobrinhos. E nós fazemos a diferença na vida deles. Graças a Deus. Graças a Deus. O que poderíamos não fazer? Era só ficar quietinha no meu canto. Mas a gente veio na encarnação para ficar quietinha no nosso canto? E a nossa responsabilidade? A responsabilidade que a gente tem conosco, com quem está à nossa volta, com o mundo, com a vizinhança. Enfim, a gente precisa abranger isso. Nosso exemplo é Jesus. Olha o que Jesus fez. Eu estive em Roma agora. É uma cidade totalmente religiosa, cristã, lá no Vaticano. E foi lá que os cristãos eram comidos pelos leões. Olha o poder de Jesus. Olha o poder. Como assim? Fez assim. Agora, depende de mim querer ou não. Depende de nós querermos ou não. Seguir. Deus deu o modelo. Deus deu o modelo e a gente precisa fazer por onde. Então, nós temos a cólera, que é um sentimento que se exterioriza toda vez que o orgulho se sente ferido. Liberando este abominável e adversário que destrói a paz no indivíduo. Então, quer dizer, se ele é abominável, se ele é adversário, se ele é um sentimento com essas características, eu não quero ele perto de mim. Eu tenho que fazer por onde ele fique longe de mim. Então, a cólera tem que ficar longe de mim. A raiva, a ira, a vontade de matar tem que ficar longe de mim. Como assim? Isso tudo não faz parte de um ser humano. Ou pelo menos não poderia fazer. Instala-se inesperadamente em face de qualquer conflito expresso ou oculto. Às vezes a raiva está dentro da pessoa, ninguém está vendo, mas ela está alimentando a raiva dela, então está oculta, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. Se ela é expressa, ela está fazendo um barulho, está afetando tanta gente, está afetando as pessoas que a gente mais ama. No nosso orgulho, no nosso egoísmo, de sanar aquelas questões que são nossas, problema da gente, que a gente tem algum problema. Eu tenho meu problema, vou jogar no outro a minha raiva? Como assim? O que o outro tem com isso? Então a gente precisa fazer uma análise real, de que o orgulho, esse orgulho que nós vamos falar o tempo todo, que é chaga da humanidade, ele induz a cólera. É ele que induz, ele a julgar-vos mais do que sois. Eu sou melhor que o outro, eu posso fazer isso com o outro, eu posso desmerecer, porque eu sou melhor. É o orgulho. A não suportardes uma comparação. Está me comparando com essa pessoa? Quem é esse? Quem é essa pessoa? O que é isso? Como assim? É uma pessoa. Uma pessoa. Filho de Deus, que tem as mesmas condições que você, porque está vivendo no mesmo mundo que você, encarnado na mesma época que você. Por que ele é pior do que você? Então a gente não pode desfazer das pessoas, ninguém é pior do que ninguém.
a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer em vantagens pessoais, quer em inteligência, e aí? Os títulos, as posses, me diferencia de quem? Eu tá aqui, eu tá aí, ou tá lá? Me diferencia de quê? Quem que eu sou melhor do que alguém se eu não fizer o que eu venho fazer na vida, que eu preciso fazer como ser humano? Que é transformar pelo menos o meu cadinho, o meu mundinho, já que eu não posso mudar muito além, abrangente, como Jesus, eu faço a minha parte, pelo menos ali na minha família, com os meus filhos. Porque se a gente tem guerra dentro de casa, como é que vai ser a paz no mundo? Minha mãe falava isso quando era criança: enquanto dois irmãos brigarem, não vai ter paz no mundo. Aí a gente criança, né, fala: minha mãe está falando bobagem, minha mãe não sabe de nada. Enquanto houver guerra dentro de casa, como é que a gente quer um mundo de regeneração? Se a gente não consegue relacionar com o nosso filho, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com a nossa mãe, com o nosso pai. Então a gente precisa, é urgente, é para agora, para hoje, é para agora. E eu preciso rever isso. Não é assim, não é por esse caminho, vai me adoecer. Mesmo que seja egoístamente, pensar egoístamente, mesmo que seja. Não precisava ser, né? Tem que fazer o bem pelo bem. Não porque eu vou ser punida. Mas se não consegue, se conseguimos ainda, né? Mesmo que seja por egoísmo, né? Então não vou deixar, vou melhorar um pouquinho para não ter as consequências. Enfim, tudo tem consequência. Bom, que é o menor paralelo vos irrita e aborrece, e então sucede a cólera. A gente se entrega a ela. É se entregar de olhos vendados a esse sentimento que nos adoece, a esse sentimento que faz um estrago em nós primeiro. Aí a pessoa tem que saber que ela pode até afetar os familiares com a sua cólera, ela pode até afetar, mas ela vai primeiro se destruindo. É ela que está se destruindo. E aí a esbarra, claro, né? Está pegando fogo aqui, vai esbarrar ali, né? Mas é aqui que termina. E a gente precisa ficar atento. E o Espiritismo está aí para nos mostrar. Pesquisar a origem desses acessos aqui no Evangelho, pesquisar a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto. Leva a gente lá para a pré-história. Leva a gente lá para o Neandertal, que está lutando, ele luta, ele tem raiva porque tem um leão, tem um tigre de dente de sabre na frente dele. Agora, qual é o nosso tigre? Quem está lutando com a gente? A gente já precisa transformar esses sentimentos em inteligência. E começar a ver as coisas boas que a gente tem. Porque quem só vê o que tem de ruim, o mundo vai ficar ruim. Vai ficar tenebroso. Pois se eu não consigo enxergar que tem uma coisa boa na minha vida, no meu mundo, eu só consigo ver as coisas negativas, o meu mundo se torna negativo. E eu que escolhi. Eu que abri essa porta aí. Então vai depender de nós. Assemelha-se ao bruto, fazendo-vos perder a sangue frio a razão. Pesquisar e quase sempre deparareis com o orgulho. É o orgulho, que é o que faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos. É verdade. Quem está em cólera, a gente vai falando, não faz assim, não é por aí, não, por favor. Não berra, grita, não escuta. Por quê? Porque não escuta, porque não quer. Orgulho. Porque não pode ser contrariado. Por que não pode ser contrariado? Qual o problema de ser contrariado? A gente vai ser contrariado o tempo todo. Qual o problema?
gente não tiver certo, a gente vai ser contrariado. Aí vamos rever. Estou fazendo um caminho que não está legal, eu vou por outro caminho. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedade, muitas das vezes pueris, decorrem da importância, é a importância que cada um liga a sua personalidade, diante da qual entende a que todos devem se render, devem se dobrar. Então a gente precisa saber se a gente não é essa pessoa. É autoconhecimento. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero com as minhas atitudes? Será que eu não estou vendo que a minha vida, eu preciso fazer por onde a minha vida seja o mais longa possível? Pois eu tive a oportunidade da encarnação, nós tivemos a oportunidade da encarnação. Estamos aqui. Temos que aproveitar. Então a gente precisa fazer a importância que a gente está dando a esse personalismo, que eu tenho que ser obedecida. Eu mando, tem que obedecer. Por quê? Então, quem eu sou na fila do pão, né? Eu estou entregando ou estou recebendo? Aí é autoconhecimento. É cada um analisar o que está fazendo da vida. Que importância que eu estou dando para sentimentos, às vezes, tão pequenos, para situações que poderiam ser felizes, e eu transformo num inferno. Tem que fazer essa reflexão. Não tem como não fazer essa reflexão. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os por não lhe obedecerem. Evangelho, né, gente? Se nesses momentos, eu ouço minha mãe falando no culto no lar para nós, lendo. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si, ou se acharia ridículo. Imagina a gente se olhando como se fosse um mosquitinho, vendo a gente dando um piti, vendo a gente fazendo um estardalhaço, uma gritaria, uma covardia. Depois se arrepende, vai lá. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele o próprio, a própria vítima. É a vítima. E a gente precisa ter essa consciência. Mas outra consideração, sobretudo, deve contê-lo, né? Ele torna infeliz todos que o cercam. Aquele que se utiliza da raiva, do ódio, da cólera, querendo ou não, é uma maneira de manipular. É o quê? Uma insegurança. Agora, poxa vida, se eu tenho uma insegurança, eu vou por esse caminho, um caminho que me mata, eu tenho que achar um outro caminho. Eu tenho que achar o caminho do diálogo, eu tenho que achar o caminho da paz, da conciliação. Eu vou achar um caminho que me mata, que me leva para uma degradação da minha própria família, da minha vida. Porque essas coisas acontecem, são nos núcleos menores. Não estamos falando da guerra, não. A guerra está lá, a gente não pode fazer nada. Não adianta, eu só posso rezar, só posso vibrar para que a guerra acabe. Eu não posso fazer nada com o meu poder. Diante da guerra do mundo, agora, diante da guerra dentro da minha casa, eu posso. E são essas guerras as maiores, porque é delas que nós vamos ser cobrados. Ninguém vai me cobrar da guerra mundial. Ninguém vai me cobrar agora da guerra dentro da minha casa. Eu vou ser cobradíssima. Além de eu me matar, de eu adoecer, e de eu adoecer as pessoas à minha volta, eu ainda vou ser cobrada do que eu estou fazendo com a paz que poderia ser o meu lar. Com a paz que poderia ser o meu bairro, que poderia ser o meu ambiente de trabalho. Reflexão. Não tem jeito, é reflexão.
Se tem coração, a pessoa, porque ela às vezes ela é colérica, às vezes ela está numa situação adversa, que ela está sentindo ódio e que ela está reverberando raiva, contrariedade, azedume, mas ela pode ter um coração bom. Se ela tem um coração bom, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes que mais amam. Então, se com a minha atitude, por egoísmo, por orgulho, por vaidade não é querer ficar bonita, não. Isso aí seria, minha mãe falava, isso ia ser bonita. Mas que passar um batomzinho, que vai dar? Vaidade é coisa muito mais profunda. O orgulho não é se achar melhor que os outros, não, é muito pior. Então, a cólera, ela surge da vaidade, do egoísmo e do orgulho. São o que provoca. Quer dizer, e aí eu acabo com as pessoas que eu mais amo. Porque são elas que sofrem em me ver definhar. E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a vida. Imagina, num acesso de fúria, você violenta alguém por orgulho. Acabou a vida. Acabou a vida daquela pessoa. Acabou a sua, acabou a vida da sua família toda, a vida da família da pessoa toda. Olha quanta coisa! A gente precisa pensar que é num desses atos de cólera que as pessoas fazem coisas que vão se arrepender pelo resto da eternidade. Não é da vida só não, porque nós somos espíritas, nós sabemos que não acaba aqui. Ia ser muito fácil, eu matei alguém, morro depois, né? Acabou. Que acabou nada, começou o grande problema aí. Uma inconsciência que a gente pode domar. Depende de nós, está na nossa mão. De novo. E que pesar, quer dizer, que absurdo, que pena, que dó, né? Que pesar mortal. Se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar para toda a vida, se arrepender para o resto da vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se por dominar. A gente precisa ter controle. E ponto. A gente não é animal. A gente precisa aprender a se controlar. É a nossa vontade. Nós precisamos aprender a nos controlar e ponto. Não tem espírita muito mais é concitado a isso por motivo de caridade. Pois se eu estou fazendo esse estardalhaço todo com a minha cólera por conta do meu orgulho inferido, eu tenho direito de afetar todo mundo que está à minha volta? E às vezes nem tem consciência, não estou afetando não, que não está afetando? Tem nem consciência que está afetando o próximo? Como assim? É falta de caridade, é falta de amor, é falta de consciência, é falta de querer. De querer, gente, querer. Eu quero, a gente está no mundo para isso, para querer, transformar. E a gente não vai transformar o outro, a gente precisa se transformar. É uma questão pessoal. Cada um com sua evolução. Sua evolução moral. Cada um com a sua. Cada um no seu quadrado. A gente pode até escutar o outro. Deus deu, como eu disse no início, Deus deu essas possibilidades de amizade, de rede que a gente tem. A gente vê aqui, eu vejo os meninos chegando com um amigo, é tão bacana isso, ver um amigo acompanhando o outro. Tão bacana ver irmãos, pais, filhos, amores. É lindo ver isso. E a gente imagina que dentro desses lares
né, de margarina, que está tudo bem, possa ter ódios, guerras, discórdias, raivas, rancores, cólera. A gente não imagina. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque é individual. Eu trabalhando no meu mundinho para melhorar o meu mundo, e cada um trabalhando no seu mundinho, na sua casa mental, na sua caixa, para que todo mundo fique bem. Sai fumaça mesmo. Poderia o homem, pelo seu esforço, vencer as suas más inclinações? Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. 909 do Livro dos Espíritos. Porque aqui esse estudo é feito de Evangelho, Livro dos Espíritos e Joana de Ângeles. A gente precisa pesquisar para a gente ter argumento, para também entender. E depois que a gente estuda, a gente fala, meu Deus, é muito maior do que eu pensava. É muito mais sério do que eu imaginava. Porque a gente fala essas coisas. Mas depois quando a gente estuda, a gente fala, meu Deus, é muito sério mesmo. Então, na pergunta do Livro dos Espíritos, poderia o homem, pelo seu esforço, vencer suas más tendências? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Não tem vontade de resolver a vida, de falar, mudei. Qual o problema? Eu não mudei quando eu passei a ter raiva, então agora eu posso mudar, passar a não ter. Por um bem maior. Isso é inteligência. As pessoas são inteligentes na matemática, mas não são inteligentes na vida. O que adiantou? O que adianta ser inteligente profissionalmente, mas não colocar nada dentro da vida? Não é inteligente. Que inteligência é essa? Inteligência de exterior? Para fazer prova? Não adianta nada. Porque Deus não vai fazer prova de matemática com ninguém. Deus vai fazer prova de caráter. Vai fazer prova de benevolência, de sentimento, de atitude. Então a inteligência precisa ser em prol de alguma coisa. Ela precisa ser em prol. Não adianta ela existir se a gente não tiver porquê. Não vos mostra a experiência que vós, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? O que é que ele responde? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Quer permanecer vicioso. É questão de escolha. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o mundo, nem para o homem, a lei do progresso. Então, eu preciso querer. Quando a gente quer passar numa prova, a gente não estuda? A gente não se prepara? Então, a gente precisa também se preparar para a vida. Se preparar para ser melhor hoje do que foi ontem, amanhã do que foi hoje. Agora, se eu fosse igual, eu estou estacionada. Paradinha ali, marcando passo. Cansa, mas eu estou marcando passo. Agora eu preciso querer para andar, para ir para frente, para seguir adiante, para olhar para trás e ver o caminho. A gente conversa com as pessoas que a gente ama e a gente fala, nossa, como é que a gente caminhou, olha que bacana, como a gente é melhor hoje do que a gente foi ontem, como quando eu era mais nova, eu era mais inconsequente. Não é tão legal isso? Não é tão legal a gente falar, poxa, que bom, mudei, melhorei, sou uma pessoa melhor hoje. Agora, envelhecendo e ficando, permanecendo em erros que antigamente nem existiam na nossa cabeça, não pode. Deus está vendo.
Deus está vendo, a gente precisa ter vergonha. Fala, puxa vida, eu sou isso. Eu estou pensando isso, eu estou alimentando isso para poder ser uma pessoa melhor, com as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Agora, tem que ter autoconhecimento, tem que querer, tem que ter a tal da vontade. O homem se julga dispensado de entregar esforços para se corrigir dos seus defeitos ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim que o indivíduo se desculpa. Ah, não. Isso aí, ó, em vez de se confessar culpado, lança a culpa aos outros. Não, a culpa é sua, que eu tô assim, ou que eu tô assado, enfim, a culpa é do outro, sempre é do outro. Por quê? A culpa é do outro, lança a culpa aos outros, ao seu organismo, lança a culpa acusando Deus, e dessa forma, suas próprias faltas vão ficando ali, ó. E aí ele não consegue andar, porque ele está marcando o passo, colocando a culpa nos outros. Quer dizer, infantil, é uma atitude infantil. Quando a gente vê uma criança fazendo uma infantilidade, a gente desculpa. Ah, criança, né? Ele pode, ainda tem idade para isso, para ser inconsequente. Mas aqui não. E aqui mesmo nós, ninguém. Nós estamos aqui fazendo esse estudo e aqui todo mundo já passou da idade de ser desculpado. E aí é reflexão. É a reflexão de cada um, íntima e individual. E ainda uma consequência do orgulho, que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Sempre o orgulho. Eu comecei com o orgulho, lá no primeiro slide, e a gente fecha com o orgulho. O corpo não dá cólera. Ah, mas o meu corpo é assim, eu sinto que não, o corpo não dá cólera. Aquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do espírito. Quem é essa pessoa? Quem eu sou aí? Quem que eu quero ser? Leitura de imagem. Nenhuma delas. Nós não podemos ter várias personalidades. Uma hora eu sou bonzinho, na outra hora eu sou um monstro. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu preciso saber. Se eu percebo, se eu desconfio que eu sou um monstro, então eu preciso me tratar. Vocês estão entendendo onde que a gente precisa chegar? Ninguém aqui está querendo que todo mundo seja bonzinho, mas a gente tem capacidade, possibilidade de se identificar quem eu sou. Eu tenho bipolaridade. Eu sou um e depois sou outro. Então eu preciso me tratar. O que não pode e o que Deus não vai escutar de nós é que, eu não sabia. Nós somos espíritas, então nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém falar. Nós temos exemplos de Jesus. Está muito claro. Está muito claro. Jesus veio, deu o conhecimento e o exemplo. Acabou, ele arrastou. Agora, quem eu quero ser? Se eu desconfio que eu não sou uma pessoa legal, eu tenho que fazer por onde sê-lo. E aí eu vou buscar psicólogo, psiquiatra, um médico, a religião, o tratamento espiritual, a meditação, a prece, a boa leitura. Porque eu preciso fazer por onde. Se eu identifico que eu não sou legal, mas eu sou legal aqui, mas aqui eu não sou, então tem que mexer. Ninguém vai lá fazer por nós. É isso que nós viemos fazer na nossa encarnação. Nos conhecer para nos reformar. A gente não reforma a nossa casa. A gente vive em reforma, gente.
Quem não está em reforma na casa? Reforma ali um cantinho, agora eu preciso fazer isso aqui, mas o meu sonho é mexer ali atrás. A gente está sempre querendo reformar a casa. Vamos reformar nossa casa mental? A nossa casa mental é que precisa de reforma. E se nós temos a possibilidade de reformá-la, por que não? Pois nós estamos numa encarnação onde a gente tem o espiritismo. E aí, a gente nasce na encarnação com os mesmos defeitos lá num país, em outra religião, sem situação financeira, sem situação familiar. Aí a gente vai ter que dar conta. Então, vamos dar conta agora. Porque agora nós somos espíritas, temos uma casa de caminho que nos faz seguir uma doutrina de amor e luz que o Kardec nos deu de presente. Estudo todo pautado no Kardec, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e ainda alçado pela Joana de Ângeles, falando do quê? De sentimentos que a gente pode mexer, que a gente tem condição de mexer. Causas dela: orgulho, egoísmo e vaidade são as causas da cólera. E aí, às vezes, as três juntas. Então, o orgulho, o amor próprio demasiado, cada vez que o ser é contrariado, não pode ser contrariado. Aí eu tenho que avançar em alguém, eu tenho que avançar para ser feita a minha vontade. O egoísmo forma como filtro a minha realidade conforme os meus interesses. Vaidade, autoimagem distorcida, toda vez que o ser se sente comparado ou se julga alguém inferior, a gente tem que repensar. Repensar. Fazer uma reflexão. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para a organização física, emocional e psíquica. Joana de Ângeles. Não deu nem para resumir, é isso aí que está escrito. E é isso aí que a gente deixa permear o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, porque com esse pensamento eu vou. Que companhia que vai vir para perto de mim? Eu escolho as minhas companhias. Se cada um escolhe a sua companhia, eu vou escolher as companhias dos espíritos bons. Por quê? Se os espíritos influenciam nossas vidas, sim, muito mais do que imaginei, de certo que são eles que nos dirigem. Então, que não me dirijam os espíritos bons. Mas como está o que nós vamos fazer com que ele, pensando bem, positivo, que aí eu vou ter. Ninguém quer papo com espírito menos feliz, não quer conversa com quem está fazendo bem, caridade, sendo amoroso, perdoando. Perdão, gente, perdão. A palavra é perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. O outro nem sabe que a gente tem raiva dele. Nem está pensando na gente, está seguindo a vida. Nós estamos lá, nas reuniões mediúnicas, como a gente vê, né, Robinson? Como a gente vê as pessoas que não perdoaram, é que ficam, o outro já foi, já seguiu, já está liberto. E ele está lá, preso ainda naquilo, naquela amarra, naquele ressentimento. E às vezes coisas tão bobas, encarnações, preso, perdendo a felicidade que poderia ter. É isso. Adrenalina e cortisol, por sistema circulatório, reverbera em doença, adoecimento do espírito. E quanto mais, e o perispírito vai registrando aquilo tudo. Registrando, reverbera numa doença.
Suicídio indireto. Suicídio indireto. Porque a gente fica achando que é só o cigarro, o álcool, são péssimos. Mas, e os sentimentos? A gente pode domar. E aí, para terminar, o ciclo da raiva é vicioso, porque o indivíduo se adapta a essa situação, passando a gerar um comportamento agressivo quando é contrariado. E essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações continuadas, que a gente alimenta e vai alimentando, e em relação aos filhos, impondo-se-lhes sem a possibilidade de diálogos esclarecedores. Joana de Ângeles, falando da relação pai e filho. Porque pai e filho todos nós somos. Ou somos pais, ou somos filhos, ou somos pais e filhos. E ela fala do que nós vivemos, porque é uma série psicológica. E quando a gente vai encontrando, a gente vai falar, meu Deus, é exatamente isso que a gente precisava ouvir. É a raiva que vai chegando, o ódio, a cólera que a gente alimenta, que ao invés de reagir antes de ouvir, a gente precisa agir. Em vez da análise tranquila do fenômeno, a tirania do ego exalta-o. O instinto de predominância do mais forte ressuma e a pessoa acredita que está sendo diminuída, criticada, passando a reagir antes de ouvir, a defender-se antes da acusação, partindo para a agressão desnecessária que sempre se arrepende depois. Então, é fazer uma reflexão de que essa cólera mata. E nem é aos pouquinhos. Porque é veneno todos os dias. Então, a gente precisa elevar muito o nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus que esse estudo possa nos trazer o que é o antídoto dela. O silêncio, a paciência, a meditação e boas leituras. E as boas leituras, por Joana de Ângeles, estão envolvidas aí redes sociais. Silêncio, paciência, meditação e boas leituras. São os antídotos para essas situações que são ocasionadas todos os dias na nossa vida. E a gente precisa ser o dono do nosso sentimento. A gente pode, porque é a nossa escolha, depende de nós fazermos a nossa escolha naquele momento que a gente está passando por cada situação da vida, que é apresentada, às vezes mais difíceis, às vezes mais fáceis, mas a gente precisa saber que vai depender muito de nós, da nossa escolha. Que Deus possa nos abençoar e nos iluminar. Agradecemos a amiga Estael, né, pela contribuição e reflexão, né, tanta coisa para a gente refletir hoje, né, no estudo da noite de hoje, sair desse veneno, né. Então, obrigado, Estael, pela contribuição, que possamos refletir bastante na fonte desse conhecimento. Bom, na próxima quarta-feira, nós temos a palestra do amigo Marco Antônio, que vai falar de lei de ação e reação. E no próximo domingo, o amigo Ricardo vai estar aqui com a gente falando sobre bem-aventurados os misericordiosos. E a plantão de passe, um aviso que a gente tem é que amanhã, o plantão de passe de segunda-feira, nós não vamos ter, tá? Nós estamos com certa dificuldade, então não vai ser realizado o plantão de passe amanhã. Então, avisa quem precisar, a gente vai... Na sexta-feira ainda vai avaliar, nós vamos informar se vai ter ou não, tá? Na semana de aniversário de Bezerra de Menezes, que é a última semana, né, o aniversário de Bezerra, dia 29,
Então nós vamos ter uma palestra comemorativa no dia 27 com o Luiz Carlos falando sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes. E nesse dia nós vamos voltar com um projeto da venda de pizzas fritas. Então, no dia 27, nós vamos vender pizzas fritas aqui na casa após a palestra. Então, quem desejar, nós vamos fazer as divulgações. Quem quiser o convite é R$10 com a pizza e o guaranazinho, né? O refrigerante. Então, ele é incluso. E no dia 29, que é o dia do aniversário de Bezerra, na sexta-feira, nós vamos fazer um chá dos amigos da IDA, que é um projeto voltado de conversas com os frequentadores e os trabalhadores da casa. Então, na sexta-feira, às 7h30, nós vamos fazer um chá de amigos aqui na IDAC, com conversa com os trabalhadores e também com os frequentadores da casa. A porta é aberta para todo mundo, tá? Então, no dia 29 de agosto, também vamos ter esse projeto. E em setembro, nós também vamos retomar um projeto que a EDAC sempre realiza, que é a Noite de Caldos. Então, no dia 13 de setembro, nós vamos começar também a iniciar na divulgação das vendas desse caldo para mais um projeto da Noite de Caldos. Por que a gente está fazendo tanto evento? A diretoria já está finalizando a sua gestão esse ano. Ano que vem nós temos uma nova gestão a ser composta na casa a partir de janeiro, e a gente ainda tem obras a tocar. Então nós temos algumas ações ainda a fazer para a gente tocar a melhoria da casa. Vocês estão vendo ali que nós estamos arrumando a calçada, a gente pretende arrumar ali a questão daquela área do banheiro ali, colocar um tetozinho com a cara de chuva, a gente vai do banheiro e toma chuva. Então, nós estamos elaborando uma série de medidas para as obras. Então, a gente conta com a contribuição, principalmente dos associados, dos sócios da casa, lembrando que em períodos de eleição, esse sócio ele precisa estar com a sua mensalidade em dia para que ele possa exercer o exercício do voto a partir da Assembleia de Janeiro. E aqueles que podem contribuir com a casa também nos auxilie nos eventos, mas também nós temos a chave Pix para que possa também contribuir com as suas doações, né? Está no quadro ali, a chave Pix, e também nós estamos divulgados também nas redes sociais. Então fica à vontade ali para contribuir com a nossa casa, para que a gente possa tocar as nossas obras e atender as necessidades da casa também, tá bom? Então vamos levar nossos pensamentos ao alto e agradecer ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos que nos acompanham, Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, meditando, refletindo as mensagens do Evangelho, para que a gente possa despertar e transformar em ações na sociedade, na família e no íntimo. E ao mesmo tempo contribuir com as ações, difundindo o Evangelho aos diversos corações, levando essa mensagem consoladora àqueles que mais precisam. Que nós possamos levar essa palavra de conforto àqueles irmãos que passam por provações, por dificuldades, por até mesmo doenças, que a gente possa mentalizar nos hospitais, casas de abrigo, a esses irmãos que necessitam do nosso amparo, da nossa irradiação mental para ofertar a cura necessária e caminharmos sempre em frente nessa transformação íntima, caminho da regeneração. Mais uma vez agradecemos a toda a oportunidade que nos destes e que possamos, através dessas sementes, colaborar e cultivar essa mensagem consoladora, contribuindo para a transformação desse planeta. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Os amigos que desejarem uma paz, é só aguardar que serão chamados. Tenham todo mundo um bom dia e para os papais, feliz Dia dos Pais.